Olá, boa tarde, querido. Você que nos visita mais uma vez, pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados. A casa de vocês, fiquem muito à vontade. Aqui nós estamos juntos para buscar, para adorar ao Senhor, para conhecê-lo mais, para sermos orientados por Ele. Hoje é um dia especial porque nós participamos daquilo que a Palavra de Deus instituiu para nós, que é a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, representando o ápice de toda a história, o ápice da nossa história, que é o sacrifício de Jesus. É um momento onde a humanidade, o homem, pode ser reconectado a Deus, pode ser reaproximado a Deus. E aqueles que já foram aproximados, esse é um momento onde nós podemos renovar a nossa esperança, a nossa aliança, por esse meio de graça, onde nossa alma encontra paz, plenitude, o amor de Deus sendo derramado, sendo parte de nós, quando a palavra encarnada é desfrutada por cada um de nós. Eu queria começar hoje sobre o tema que nós estamos trabalhando, relacionamentos líquidos, pensar um pouco com você sobre os efeitos desse relacionamento, essa maneira pós-moderna de se relacionar, os efeitos que isso traz nos nossos relacionamentos de amizade, os efeitos que isso produz entre os amigos, ou na maneira como nós desenvolvemos as amizades. Eu quero, antes de tudo, orar com você mais uma vez. E queria pedir que você fechasse os seus olhos e pedisse ao Senhor que Ele conduzisse você, conduzisse o seu coração, que Ele pudesse revelar, iluminar a palavra dEle aos olhos do seu coração. Talvez você não precise pedir nada a Ele, somente isso. Deus, ilumina os meus olhos para ver e entender a Tua palavra. Ilumine os meus olhos para ver e entender a Tua palavra. Feche os seus olhos então e peça isso ao Senhor. Senhor, ilumina os nossos olhos, Pai. Guia-nos, conduza-nos à Tua verdade. Fale ao nosso coração. Precisamos da Tua palavra. Precisamos, Deus, que o Senhor nos oriente, nos conduza em tudo na nossa vida, inclusive nos nossos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava pensando sobre esse assunto e uma das coisas que me veio à mente foi o quanto que o assunto amizade, a necessidade de ter amizade, amigos, ele é um consenso, ele é algo que todas as pessoas acreditam necessitar, precisar daquilo. Eu quero ver com você sobre uma pesquisa que foi feita, mas antes dessa pesquisa, uma das coisas que me chama a atenção nesse assunto é como que desde a tenra idade a gente é educado e aprende que nós precisamos de amigos, nós precisamos de amizades. Então, se você tem filho pequeno, recente, alguns desenhos não saem da sua cabeça. Eu tenho um filho de 5 anos e ele, desde que começou a assistir televisão, a gente também
assiste os desenhos para saber quais os desenhos ele pode assistir, não pode, qual a censura livre, não é tão livre assim. E aí a gente vai percebendo que todos os desenhos, eles tratam sobre relacionamento, sobre amizade, sobre compartilhar, sobre conversar com um amigo, dizer segredos, falar a verdade, mas sempre em ter amigos. E aí tem os desenhos, né? Gaspar e Lisa, né? Millie e Molly, sempre assim, Zack e Quack, mesmo que a amizade seja com um bicho, mas é sobre amizade, né? A amizade com um pato é sobre a amizade que está se falando. Nós crescemos assim. E essa pesquisa que foi feita pelo Tom Hare, ele é coordenador de pesquisa da Gallup Organization, um dos maiores institutos de pesquisa do mundo. Ele ele fez uma pesquisa com 9 milhões de pessoas. Essa organização ela é espalhada por 114 países. E em 114 países, 9 milhões de pessoas foram entrevistadas e eles chegaram a algumas conclusões. Eles identificaram que a relação entre amizade e satisfação profissional é extremamente ligada. Que essa pesquisa foi traduzida para o português e colocada no livro Poder da Amizade, da editora Sextante. E eles definiram que ter amigo no trabalho traz 7 vezes mais produtividade para as pessoas. 7 vezes mais produtivo é aquele indivíduo que tem amigos no trabalho. Imagine você, numa sociedade tão loucamente correndo atrás dos resultados, aquilo que mais faz alguém ter resultado é quando ele desenvolve boas amizades no trabalho. Às vezes parece que a nossa cabeça funciona ao contrário, e aí a gente, tentando ter produtividade, a gente começa a viver meio que um clima de guerra e de selvageria, e a gente vai eliminando as amizades ou as possibilidades de termos amigos em busca da produtividade. Mas entre 9 milhões em 114 países, mostra então que aquele indivíduo mais produtivo é o que desenvolve melhores relacionamentos dentro da área de trabalho, dentro do seu campo de trabalho. Ter 3 bons amigos faz com que a pessoa tenha 88% de chance de ser mais feliz na vida pessoal do que o sujeito isolado ou tímido. Essa é uma das conclusões que a pesquisa levanta. 88% de chance maior tem um indivíduo que tem pelo menos 3 bons amigos de ser mais feliz na vida. Imagine você, 3, somente 3. Difícil talvez seja listar os 3 bons no corre-corre que a gente vive hoje, no mundo corporativo. O fato é que a pesquisa levantada traz 88% a mais de chance de ser mais feliz na vida pessoal. Amizades sólidas aumentam em 50% a satisfação do empregado. É mais ou menos assim. Quando você se encontra muito insatisfeito no seu trabalho, provavelmente você não está desenvolvendo boas amizades ali. Normalmente, nós colocamos o assunto para a área da vocação, financeira, mas o que a pesquisa levanta é que, ainda que financeiramente aquele emprego não seja tão bom, não recompense tanto, quando alguém desenvolve bons relacionamentos dentro do trabalho, ele é 50% mais satisfeito com o trabalho que ele desenvolve.
o local de trabalho que ele vive. A maioria das pessoas passam 70% do tempo em que estão acordadas no trabalho. Daí a pesquisa se preocupar tanto em fazer esse levantamento sobre os relacionamentos dentro da área de trabalho, dentro do campo de trabalho das pessoas. 70% das pessoas que trabalham passam, aliás, a maioria das pessoas que trabalham passam 70% do seu tempo no trabalho. Muito mais do que na família. Daí imagine você, como que pessoas podem se desenvolver bem na vida se aonde ela passa 70% do tempo em que ela está acordada, ela não desenvolver bons relacionamentos. Não ter amigos faz com que a chance da pessoa ser bem produtiva e feliz no trabalho fique de 1 para 12. Em cada 12 pessoas, uma será bem-sucedida no trabalho se ela não tiver bons amigos. As chances são poucas. Dificilmente você encontra alguém bem-sucedido no trabalho, bem-sucedido na vida, se essa pessoa não desenvolve bons relacionamentos, se ele não tem bons amigos. É 1 para 12. O fato é que nós escolhermos ficarmos nesse 1, é como tentar pegar um avião que dos 12, 1 cai. E aí você diz assim, não, eu confio, comigo ele não vai cair. Não tem jeito. A nossa vida precisa de relacionamentos. A nossa vida precisa de boas amizades. E sem isso, é um consenso. As pessoas não são felizes. E lembre-se, essa pesquisa não é feita com crianças e com adolescentes. Essa pesquisa é feita com adultos. E nós adultos começamos a viver de tal forma, muitas vezes, que nós não nutrimos os nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos vão sendo cada vez mais diluídos. E cada vez menos nós vamos conseguindo ter uma lista onde nós encontramos realmente profundos e bons relacionamentos. Queria pensar com você então sobre a lógica da amizade, de maneira bem breve. A lógica da amizade diz assim: eu me amo. O sociólogo Bauman, ele diz que, a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois, ele trabalha uma ideia sobre o mandamento do amor ao próximo, que o amar a si mesmo é um dado que é inegável no assunto. Em outras palavras, quando ele cita Freud, ele cita muitos outros psicanalistas, ele diz assim: amor próprio todos têm. O fato é que a lógica dos relacionamentos, ela nasce do momento em que eu me amo, logo eu amo ao outro também. Porém, num termo mais, tentando melhor definir, a projeção minha no outro. O que significa essa projeção minha no outro? Eu me amo, logo eu amo aquele que eu tenho mais afinidade. É assim que nós definimos. Quando eu tenho uma afinidade com a pessoa, a gente desenvolve um bom relacionamento e a coisa vai acontecendo. Afinidade, ela é, em outras palavras, aquilo que eu ou vejo no outro que se parece comigo, é a minha projeção dele, ou o que o outro tem e que eu adoraria ter, embora eu não consiga. Se isso não suscita em mim inveja, vai suscitar então a afinidade. A lógica da amizade é essa: eu me amo, amo a minha projeção no outro, e o sacrifício de ambas as partes assegura a relação em longo prazo. O sacrifício aqui não necessariamente é um esforço profundo, uma coisa assim, sabe, realmente sacrificial.
Mas é aquelas, sabe aquelas frases que a gente ouve, que antigamente mandavam por e-mail, aqueles e-mailzinhos animados, hoje mandam pelo WhatsApp, né? Enfim, é aquela ideia assim, amor é como uma planta, que se você não regar, ela morre. E aí a ideia é essa, o sacrifício de ambas as partes assegura a relação a longo prazo. Cada um dá um pouco, cada um assina, ainda que no campo do imaginário, um acordo ali. A amizade faz com que cada uma das partes entenda que precisa dar alguma coisa. E essas partes, elas não são iguais, não precisam ser. Basta que as duas partes participem no doar. E quando você é verdadeiro amigo da pessoa, você doa e não está muito interessado se quando ele for te doar também vai ser no mesmo nível e tudo mais. Você dá, ainda que seja de graça. Mas a troca existe. Essa é a lógica da amizade. Deixa eu jogar aqui outro slide para você. A tensão dentro dessa lógica é que, no fim das contas, nós odiamos os nossos medos e odiamos os nossos monstros. Ao contrário dos filmes, né, que as crianças conhecem monstros hoje e eles são extremamente amigáveis, os nossos monstros não são tão amigáveis assim. E se você conhece os seus medos e os seus monstros, você sabe o quanto eles são aterrorizantes. E quando eu odeio então os meus monstros e conheço a eles, eu também odeio ou desgosto do outro. Mas tudo tem o seu tempo. A tensão dentro da amizade, dentro dos relacionamentos, acontece quando o outro começa a me revelar também coisas que me são péssimas, que eu odeio, e a tensão então acontece. E aí nós dizemos que a gente pode dar tempo ao tempo. A caminhada vai fazendo com que a gente amadureça. A amizade, por exemplo, de um pai com um filho, reflete isso de maneira extraordinária. Como que aquilo que o outro tem, que se parece comigo e com os meus monstros, nos irritam de tal forma que faz com que a relação muitas vezes aconteça de maneira atravancada. Quantas vezes você olha para o seu pai ou para a sua mãe, se você for mulher e tal, e aquilo que mais se parece com você, nela, é o que mais mexe com você, é o que mais te desconcerta. E vice-versa. Quantas vezes nós, pais, quando vemos os nossos filhos, e a gente vê realmente isso acontecer, quando vemos os nossos filhos com as características que nos são próprias, eles fazem coisas que nos tiram do sério. Se você tiver o tempo de contar até 10, às vezes 100, 500, 1000, você começa a perceber que assim, eu sou assim mesmo. Eu faço isso. Quando nós conseguimos perceber essa lógica, a gente consegue agir de maneira mais apropriada dentro da relação. Deixa eu jogar os slides todos aí de uma vez. Queria pensar com você sobre a crise da amizade nessa modernidade líquida em que nós vivemos. A ideia continua: eu me amo a minha projeção do outro. A diferença é que agora é sem sacrifícios ou compromissos longos demais. A ideia do nosso século, da nossa época, é uma ideia que, afetada até pela globalização, o imaginário, a mente, o coração, a sensação que as pessoas têm em relação a tempo e espaço é de algo meio comprimido. A globalização fez com que nós encarássemos a vida e percebêssemos a vida de maneira mais comprimida, mais condensada. E aí nós temos aquela sensação de que o tempo passa mais rápido. E quando temos a sensação de que o tempo está passando mais rápido, nós acreditamos que 1 ano, 2 anos se pareceram 20.
eu moro há 8 anos no apartamento aqui onde nós moramos. Quando nós olhamos para trás, parece que nós já vivemos ali uma vida imensa. São 8 anos apenas. E aí a sensação de compromisso longo também é reduzido. Logo, as pessoas não estão muito interessadas em coisas que representem muito tempo. Porque em 2 anos ela já está com a sensação de que se viveu 10. Quando ela imagina então passar 30 anos, aí ela pensa, meu Deus, é uma eternidade. No passado, há 30 anos, passavam assim, poxa, como foi rápido. Hoje, nós vivemos 2 anos e parece que vivemos uma eternidade. Esse efeito de compressão, tempo e espaço, por causa da velocidade com que nós fazemos as coisas, a velocidade com que nós nos locomovemos, temos acesso aos outros por causa das tecnologias, essa sensação produz na gente um desconforto, um desprazer em coisas que chamem a nossa atenção no fato de que elas exigem mais da gente, mais tempo, mais sacrifício, mais esforço. Odeio os meus medos, por isso me distraio. A lógica agora é, nessa velocidade com que nós nos locomovemos e vivemos todos os dias acordamos e temos uma lista homérica de coisas que precisamos fazer e desenvolver. Sempre chegamos ao fim do ano e olhamos assim, como esse ano passou mais rápido, mas não passou rápido. O tempo é o mesmo, os segundos são os mesmos, os dias são os mesmos. Sempre chegamos ao fim do ano e pensamos, esse ano passou mais rápido. O mês em que passou mais devagar são os meses que normalmente a sua vida deu uma reduzida na velocidade. Odeio os meus medos, e aí o que nós fazemos com ele, nessa velocidade, o que nós fazemos com refúgio para enfrentar os medos, se chama distração. É mais fácil nos distrairmos. Em outras palavras, você tem os seus medos, você tem as suas angústias, você tem os seus defeitos, você tem os seus problemas. O que você pensa? Vou abrir meu coração com um amigo, com uma pessoa de confiança? Não, você se distrai. É mais fácil se distrair. Afinal de contas, tudo é muito rápido. Não dá mais para ficar empreendendo muito tempo. E as pessoas vão ganhando status ou uma posição de coisa. Elas começam então a ser descartáveis. É melhor nos distrair. O entretenimento então ganha rios de dinheiro a partir da nossa atenção, tentando fugirmos de nós mesmos. Queria então pensar aqui sobre o Zygmunt Bauman. Bauman é um camaradinha que tem 87 anos e está escrevendo assim rios de livros. 37 livros dele já foram traduzidos para o português. Um dos livros é esse Amor Líquido, e ele trabalha essas ideias dos nossos relacionamentos na sociedade que ele define como pós-modernidade, modernidade líquida, ao invés de pós-modernidade. Essa modernidade líquida, ele trabalha então sobre a dificuldade de amar ao próximo. O cara está trabalhando sociologia, a mente da nossa época, e ele traz aqui então uma alusão ao mandamento bíblico, para mostrar para nós como que nós temos dificuldade, por causa da nossa época, no amor ao próximo. Ele faz essa alusão então ao mandamento, e ele faz 3 distinções sobre amor: amor próprio, sobrevivência e amor ao próximo. De maneira rápida, Bauman coloca então que amor próprio e sobrevivência caminham juntos, mas eles não são a mesma coisa. A sobrevivência é aquele instinto natural que nós temos de autopreservação.
é quase que um ato reflexo. Quando algo vai bater no seu olho, você fecha os olhos. Isso é autopreservação. Você se defende. Você, humano, tem esse instinto. E esse instinto não nos difere dos animais. Os animais têm um senso de autopreservação também. Ok? O amor próprio, ele quer que você tenha satisfação nas coisas. O amor próprio visa os seus desejos. Porém, muitas vezes, ele coloca a sua própria vida em risco. Então, ainda que eles trabalhem juntos, amor próprio e sobrevivência, o amor próprio, muito elevado, muitas vezes coloca a própria sobrevivência em risco. Imagine, você sente profunda satisfação em aventura. Então o que é que você faz? Você vai fazer slackline na beira de um precipício. Você está se realizando naquilo, mas o seu instinto de sobrevivência está sendo posto ali em xeque. Alguém que preserve o instinto de sobrevivência vai fazer assim: não, eu me amo demais para poder me arriscar a isso. Ok? O amor ao próximo, Bauman coloca então, que é aquilo que faz com que o ser humano saia do seu estado selvagem. Você deixa de ser uma fera quando você simplesmente entende que você precisa cumprir a este mandamento. É maravilhoso enxergar o Bauman dizer que a realização disso só pode ser feita no campo da fé. Não dá para realizarmos, cumprirmos um mandamento como esse, quando o nosso instinto mais profundo, a nossa natureza mais humana, diz o tempo todo para mim que eu preciso me amar e me proteger. Bauman cita Freud e diz que Freud coloca esse mandamento como o local, o ponto central de onde toda a civilização pode nascer. É onde o ser humano consegue ser humano e não um animal. Quando ele se desprende dos seus próprios instintos, dos seus próprios prazeres, dos seus próprios egoísmos e parte então a amar ao outro também. Quando ele olha para o outro, é quando ele está então deixando o seu estado animal para se tornar um ser humano. E ele diz: amar ao próximo é a salvação do ser humano, assim como a salvação da humanidade do ser humano. O fato é que ele avalia toda essa modernidade líquida e nos coloca numa situação onde nós percebemos que a maneira como nós estamos vivendo nos nossos dias tem nos tornado cada vez menos humanos, cada vez mais animais. Então, a prova disso, uma das coisas que mais traz audiência na televisão é o quê? Reality show, Cardinô, repórteres assim, traz uma audiência que eu fico impressionado. Minha gente, tem pessoas que passam o dia ouvindo e vendo, assistindo aquelas coisas. As coisas que são mostradas na televisão são atrocidades e que vão caindo no campo da normalidade para a gente. Nós assistimos aos reality shows e nós começamos a nos sentir à vontade com aquele tipo de coisa. Amizades que são colocadas em xeque pela simples competição. Amizades que vão até determinado ponto, até o ponto em que a minha situação não seja comprometida. A minha audiência, os meus pontos, as minhas vantagens não sejam comprometidas. À medida em que ela é comprometida, passa-se a perna, dá-se a volta, passa por trás e acabou. O que importa é que a minha situação, eu seja preservado. Deixar
o amor ao próximo é acabar com a nossa humanidade. É como Bauman conclui isso. Eu queria pensar com você no texto da palavra de Deus, que está em Mateus 22. O texto diz assim, me permita tomar um pouco d'água aqui. Esse é o texto bíblico que Bauman se refere, embora ele não cite o texto inteiro, embora ele não perceba o que veio antes. Eu quero colocar para você o texto inteiro. Um jovem se aproxima de Jesus e diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Preste bem atenção. Para o judeu que procura Jesus aqui, a ideia de mandamento é aquela parte da lei, certo? É aquele preceito que está sendo dado ali para que se cumpra. O pensamento dele é: qual é o grande? Qual é o grande mandamento? Se você pensar na lei como algo, o que para o Ocidente foi traduzido como lei, e que por isso nós trabalhamos muitas vezes de maneira muito legalista em cima da questão lei, o termo lei ali é Torá. A Torá são os ensinamentos de Moisés. O judeu encara a Torá como os ensinamentos, a doutrina de Moisés, de maneira muito menos legalista do que nós muitas vezes encaramos quando nós lemos as leis. Então, para esse jovem que procura Jesus, qual é o grande mandamento? A questão dele seria: Jesus, qual é a grande questão da vida? Qual é o grande eixo? Qual é a razão? Qual é o sentido de tudo isso? Como eu posso encontrar o centro de toda a verdade, de todo o sentido para se viver? A resposta de Jesus não é: ama ao próximo, para que então você saia do seu estado animalesco e você então possa ser humano. A resposta de Jesus é: ame ao Senhor teu Deus. E aqui, quando ele diz de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu pensamento, Jesus está colocando a completude de todo o nosso ser. O ser humano não pode amar ao outro, não pode sair do seu estado animal, se ele, antes de tudo, não conhecer ao Deus que o ama e que dá sentido a toda a sua vida. Ame ao Senhor teu Deus. Esse é o grande eixo para o início da vida, para a vida poder ser vida. E o segundo, semelhante a este, é então: ame ao próximo como a ti mesmo. A lógica que Jesus trabalha então aqui sobre a lei, sobre o mandamento de Deus, é que esse fluxo, ele desce do Pai, do Deus Pai, e passa por nós, para que então nós possamos amar uns aos outros. Ok? Mas há algo ainda que eu queria ver com você. Mateus, capítulo 5, Jesus diz assim, leia comigo: não pensem que vim os profetas não vinham abolir, mas cumprir. Não pense que vim abolir, eu vim cumprir. Lei, profeta e cumprir estão grifados aí, para que a gente trabalhe só aqui nessas ideias. Lei e profetas são as escrituras, é o Velho Testamento. Jesus se refere a tudo o que tinha sido dito antes dele vir. O Velho Testamento, então, ele está dizendo que não veio abolir aquilo que já havia sido dito.
mas ele veio cumprir. A palavra cumprir ali é plerosai, que significa completar, a encher de maneira mais literal. Encher, preste atenção, quando eu e você lemos e pensamos, ele veio cumprir, ele veio obedecer tudo que tinha sido dito, ok? A ideia que Jesus está trazendo é que dentro de tudo que havia sido dito, ele veio tornar aquilo pleno. As verdades a respeito daqueles ensinamentos, Jesus veio tornar pleno. Em outras palavras, quando João diz que ele é o verbo, que Jesus é a palavra de Deus, João está nos dizendo que ele é a lei. Jesus Cristo é aquilo que nós podemos conhecer da palavra de Deus. Quem quer entender toda a lei e os profetas, precisa entender, conhecer a Jesus Cristo. Ele veio tornar aquilo pleno, ele veio preencher aquilo. Então a ideia é que a palavra de Deus veio desenvolvendo aquelas verdades, de maneira que quando chega em Jesus Cristo, tudo se torna pleno. Ele veio tornar pleno todas as coisas. Então assim, eu quero ler com você João 13, versículo 34. E aí Jesus diz aos seus discípulos a seguinte coisa: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós, uns aos outros vos ameis. Um novo mandamento. O termo grego usado para novo, existem dois tipos. Há aquele tipo do novo que é um outro, e talvez esse seja um tipo que nós conhecemos na nossa sociedade consumista, ou seja, você está com o celular, ele está meio quebradinho, você quer um novo. O novo não é um reformado, não é? É um novo, você vai comprar outro. E assim nós também fazemos das nossas próprias relações. A gente tem uma relação, ela está meio desgastada, meio velha, o que a gente faz? A gente quer uma nova. A gente não quer reformar, a gente quer uma outra nova. Nós tornamos as pessoas em coisas, assim como já dissemos aqui, ok? O termo que está sendo usado nesse texto é o termo reforma. É aquilo que já existia, não deixou de existir, não deixou de ser aquilo que já é, porém agora de maneira ampliada, reformada, enchida, preenchida, tornada plena. O que Jesus então está nos dizendo sobre amor ao próximo é que um novo mandamento ele nos dá, algo agora preenchido, algo cheio, pleno para mim e você. Um novo mandamento: vocês têm que amar ao próximo como eu amei a vocês, não mais como vocês amam a si mesmos. Sabe por quê? Porque ainda que o amor próprio seja algo que todos nós temos, os sociólogos, os psicólogos, os antropólogos, eles também concordam que o amor próprio só pode ser desenvolvido quando você recebeu amor. Em outras palavras, você não consegue olhar para você como alguém digno, alguém aceitável, alguém amado ou amável, se antes você não recebeu isso. Quem não recebe isso na construção da sua vida não consegue chegar lá na frente, na fase adulta, e se enxergar plenamente como alguém amável. O que essa pessoa faz? Essa pessoa vive então a buscar formas e formas de tentar ser aceita, de tentar ser amada, de tentar ser reconhecida. O que Jesus faz é então dizer: não dá para funcionar nessa lógica. Não dá para viver dentro dessa perspectiva, aonde a coisa nasce de dentro de você mesmo para ir ao outro. Vocês têm um novo mandamento, porque ele veio, porque ele tornou as coisas plenas. O mandamento novo é: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Ele retirou como a ti mesmo. João, capítulo 15,
Diz assim: deixa eu ler ali, tá vendo? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes de vós. Preste bem atenção. O mandamento é que nós amemos como Ele nos amou. Depois ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele, e aquele que ele se refere é Ele mesmo, porque é o que Ele fez, e é o que Ele está para fazer. Aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E aí muitas vezes a nossa mente legalista, a nossa mente religiosa encara aqui o que eu vos mando para todos os mandamentos, todas as coisas que Jesus havia ensinado, ok? Tudo bem, pode ser isso? Pode, mas no contexto, o que Jesus está nos explicando aqui, no versículo seguinte ele diz: não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi para que vades e deis fruto, assim vos constituí. O que eu vos mando, veja a explicação, é que vos ameis uns aos outros. Então, vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Está sendo explicado pelo próprio Jesus, dizendo: o que eu vos mando é que ameis uns aos outros. Então nós temos aqui uma grande questão. O mandamento de Jesus é esse, que amemos uns aos outros. Mas Jesus tornou pleno uma questão. É com o amor que vem dele. É com o amor dele. O texto anteriormente fala que nós devemos permanecer nele, e nós lemos aqui no culto. E quando nós permanecemos no amor dele, então o amor do Pai está em nós. Você sabe qual a boa verdade aqui, querido? É que não há, de fato, como amarmos com o amor perfeito, se não estamos em Jesus Cristo. Amor, humanamente falando, nos move de maneira muito imensa. Mas nós temos as nossas próprias falhas, e nós somos capazes de atrapalhar as coisas. Por isso, um novo mandamento vos dou: amem como eu os amei. Permaneçam no meu amor, e aí vocês vão e podem amar ao próximo, não como a si mesmo, porque nós mesmos somos capazes de pôr até a nossa própria sobrevivência em risco. Já pensou? E assim colocamos a dos outros. Mas o amor de Jesus nos move de um ponto de partida completamente diferente, não mais de nós mesmos. E aqui nós encontramos a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho nos liberta da lógica centrada em nós mesmos. A lógica que faz com que eu busque amar ao outro porque eu preciso ser amado.
A lógica que faz eu querer amor, mas porque eu preciso de amor. Eu preciso ser amado. E aí nós tentamos desenvolver relacionamentos que, ao contrário do passado, que exigia tempo, nós queremos a coisa agora. E nós queremos então a sensação de amor e não amor de fato. E aquela sensação de amor, ela é muito rápida, é muito veloz. E faz com que então nós conectemos pessoas e desconectemos a elas quase que todos os dias. Porque nós queremos sim o amor, porque a lógica está centrada em nós mesmos. Mas o Evangelho nos liberta disso. As boas novas de Jesus nos liberta dessa lógica que nos põe no centro ou no ponto de partida. E o Evangelho diz: o ponto de partida não é você, o ponto de partida é Deus, o ponto de partida é Jesus. E estando nele, nós podemos conhecer o amor de fato. Estando nele, nós conhecemos de fato a fonte de amor. É assim que Jesus diz para a mulher samaritana, e diz para ela que do interior dela fluirão rios de água viva, quando ela de fato crê no Senhor, quando ela entrega a vida ao Senhor. É essa lógica do amor. O ponto de partida não somos nós. A nascente disso não sou eu e não é você. É o próprio Deus. Mais uma coisa que o Evangelho nos faz é que ele diz que nós não precisamos apresentar algo para ser amado. Você não precisa apresentar nada para Deus para ser amado por Ele. Porque nós não temos. Não temos nada para apresentar, para dizer: o Senhor pode me amar por isso. Absolutamente nada. E o Evangelho nos liberta dessa necessidade. E quando nos liberta da necessidade de apresentarmos alguma coisa para Deus, de sermos dignos de alguma coisa, merecedores de alguma coisa do Pai, o Evangelho também nos liberta dessa lógica nos nossos relacionamentos. Nós não precisamos ficar fazendo de conta, criando imagens a nosso respeito. E por isso, tanta facilidade de nos envolvermos através das redes sociais, porque elas nos trazem essa facilidade. Nós podemos apresentar ali aquilo que nós achamos que vai ser interessante para que alguém me curta. Não precisamos apresentar nada. O Evangelho nos liberta disso. Porque o amor procede dele. E não é pelo que a gente apresenta. Porque ele diz: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Isso parte dele. Uma outra coisa é que eu posso amar com o amor perfeito. Eu posso amar com o amor perfeito, ainda que não perfeitamente. Porque o amor perfeito é o amor de Jesus. É o amor com que Ele nos amou. João capítulo 13 inicia o texto dizendo que, tendo Jesus amado aos seus discípulos, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E após dizer isso, João relata Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E um dos que estavam presentes ali era Judas, o que havia traído. E o texto diz, antes de Jesus lavar os pés, que tendo o diabo já posto no coração de Judas aquilo que ele iria fazer, Jesus vai e lava os pés dos seus discípulos. Querido, essa é uma quebra total na lógica da amizade, que busca o eu me amo, por isso eu amo a projeção do outro. E por isso Jesus finaliza esse texto que lemos dizendo: se o mundo vos odeia, não esqueçam, ele odiou a mim primeiro. Eu posso amar com o amor perfeito, ainda que não de maneira perfeita, porque eu posso permanecer nos mandamentos do Senhor. Em Cristo, eu e você adquirimos a capacidade de podermos querer algo e saber que aquilo que a gente quer não é o melhor. Então nós fazemos de outra forma, da forma como Jesus faria. Isso é amar com o amor perfeito.
é quando a nossa postura, a nossa atitude, ela contraria a nossa própria natureza. O instinto de autopreservação. O Evangelho nos liberta disso. O Deus Jesus nos chama de amigos. Querido, muitas vezes, quando ouvimos a voz do Senhor nos chamar para caminhar com Ele, o que é traduzido na nossa mente muitas vezes é uma experiência religiosa, é uma experiência apertada, sufocante. Mas a caminhada com Jesus, o convite que o Evangelho nos faz, é para que eu e você tenhamos uma caminhada onde uma profunda amizade, um profundo relacionamento passa a se desenvolver. Uma aliança é estabelecida, um acordo é feito, onde as partes vão poder ter uma troca. Ainda que eu e você saibamos que Ele é quem vai dar tudo, e de mim e de você, Ele só quer que você abra o coração. Ele só quer que você se entregue. Porque até o querer, quem opera em mim e você, é Ele. O realizar de todos esses mandamentos, quem vai realizar em mim e você, é Ele. O Deus Jesus nos chama de amigos, porque na cruz Ele nos inseriu numa relação perfeita, numa comunhão trinitária eterna. Ele nos chamou para sermos os seus amigos, não como nós temos aprendido, mas como Ele nos ensinou. Ele foi até o fim e se sacrificou para que eu e você não precisássemos mais de nenhuma amizade para tentarmos nos sentir amados e assim podermos amar a todas as pessoas sem a necessidade de uma troca justa. Porque na verdade, se fosse para ser justo, não mereceríamos, não merecemos o amor do Pai. E Ele nos doou gratuitamente para que eu e você possamos nos relacionar uns com os outros, amando, nos doando, não mais como quem quer desconectar no primeiro problema, mas indo até o fim, amando até o fim. Queria que você fechasse seus olhos.